Glória a Jesus, boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, igreja. Glória a Jesus. Senhor pastor, gostei. Glória a Deus. Realmente muito feliz nessa semana, muito feliz hoje em estarmos cultuando a Deus juntos. E temos alguns recados, então, nesta próxima quarta-feira nós temos nosso culto de arrependimento às 20 horas, onde marca o início da quaresma. Se você não é da nossa comunidade, você é visitante, seja muito bem-vindo, mas nós partilhamos em partes nosso calendário litúrgico cristão, e nesta quarta iniciamos a quaresma, um tempo onde nós renunciamos algo. Então, o convite a vocês que são membros é já se prepararem e pensarem a respeito de qual será a renúncia desses próximos 40 dias. Você pode fazer vários e certos tipos de renúncia, seja talvez um certo tipo de alimento, seja uma prática diária, mas a ideia é que você possa ser, de alguma forma, marcado diariamente por um pequeno sofrimento e que isso te lembre o sofrimento do Cristo, tá bom? Então, na quarta-feira, 20 horas, nós iremos iniciar um culto muito diferente, afinal, nós iremos orar por arrependimento, iremos iniciar a quaresma, então venha 20 horas na comunidade, amém? Outros recados importantes que nós temos, passa aí, Rafa, é a nossa inscrição para a classe de membros, tá bom? Queridos, nós temos muitas pessoas querendo conhecer a comunidade e, de alguma forma, tornar-se membro. Então, se você deseja assim fazer, você é convidado a participar da nossa classe de membros. Nesse QR Code você consegue todas as informações necessárias para esses 2 encontros, onde nós contamos a respeito da história da igreja, onde você pode entender um pouco mais de onde viemos, como pensamos teologia e realmente como pensamos igreja. Então você é convidado a estar conosco e eu convido você, membro, a passar o link, que está logo lá no nosso grupo do WhatsApp, para aqueles que desejam de alguma forma assim efetivar. E se você não é membro, você pode também pegar esse link no Instagram, é só mandar uma mensagem. Último recado, antes passamos para a palavra, é a respeito da nossa Escola Teológica Reformar. Então, iniciamos as aulas, se não me engano, dia 3/3, então no início do mês que vem. Realmente é um tempo extraordinário. Toda terça-feira estamos aqui com professores maravilhosos, onde estudamos as Escrituras. Caso você, então, deseje, de alguma forma, venha desejar, de alguma forma, a estudar as Escrituras de forma acessível, eu convido você a fazer a inscrição e você estará conosco durante 2 anos. Nosso curso é modular, então cada semestre temos um módulo e você pode começar de qualquer um dos módulos, mas a ideia é que você comece. Afinal, nós precisamos manusear bem as Escrituras, afinal é a revelação de quem Cristo é, Deus é. Então o convite é esse e você vai conhecer um pouco mais, temos um corpo docente maravilhoso, alunos que se tornaram professores, realmente é extraordinário o que Deus faz na Reformar. Amém? Queridos, liderança, algum recado a mais que eu não lembrei? Glória a Jesus. Convido você, então, a abrir as Escrituras na primeira epístola de João, capítulo de número 2, verso de número 18, onde iremos hoje dar sequência na série Manifesto, série iniciada pelo pastor Kleber, ministrada semana passada pelo pastor Antônio Neto, e hoje dando sequência com o título dessa noite de permanecer para não se perder. 1 João, capítulo de número 2, verso 18, leremos até o verso de número 10 do capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Verso 24.
Portanto, cuidem para que permaneçam em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo essas coisas para adverti-los sobre o que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Verso 28. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, a quem de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo o pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito, pois uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, nós, nesse instante, entregamos a mensagem hoje que será proferida. Também entregamos os nossos corações e as nossas mentes. Espírito Santo, conduza e continue a conduzir cada um de nós para que essa mensagem possa atingir os nossos corações e modificar a nossa prática. Oramos para que todas as barreiras sejam retiradas e que o Senhor tenha ainda mais liberdade em nosso meio e dentro de nós. Assim nós oramos e em teu nome agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, uma porção gigantesca lemos. E realmente uma temática extremamente necessária. O que vivemos hoje realmente é um tempo de muita confusão, de muita distorção e de muita mentira. E é por conta dessa realidade que nós precisamos entender que nós somos a igreja do fim. A igreja do fim não é somente uma igreja que possui certas características, mas é uma igreja que também tem certos tipos de conhecimentos. E nós somos a igreja do fim, porque nós estamos no hiato do tempo entre a ressurreição de Cristo Jesus e a sua volta. Logo, nós estamos aguardando a volta do Cristo. E isso, de alguma forma, deve gerar em nós um certo tipo de posicionamento. Quando pensamos nessa realidade, eu não sei você, mas quando olhamos talvez para a nossa história, e eu nasci, de alguma forma, já como cristão, eu relembro que muitos dos irmãos que caminharam comigo na fase infantil, na minha fase como criança e também na minha fase adulta, muitos se perderam no caminho. Muitos irmãos que casaram na época que eu casei, hoje não se encontram mais casados. Muitos se perderam na jornada. E o triste de pensar nisso é que não somente alguns se perderam, como também alguns abraçaram certos tipos de teologia que sabemos que são teologias nocivas. Muitos dos irmãos que caminharam, talvez, ao meu lado por algum tempo, permaneceram, hoje estão em contextos
que talvez são totalmente contrário ao que a Escritura aponta. Ou seja, talvez não saíram do contexto cristão, mas vivem como pseudo-cristãos, porque a sua teologia é realmente muito distante das Escrituras. Muitas das vezes, até mesmo esses que se encontram nesse tipo de cenário, parecem muito realizados e felizes. Parece que avançam. Quando então nós nos deparamos com essa realidade, nós talvez nos questionamos. Eu não sei se você já se questionou, mas eu já sim. Será que realmente a minha fé é verdadeira? Será que realmente a minha expectativa a respeito de igreja, de compreensão escriturística, será que a minha forma de ver como cristão é realmente a verdadeira? Já me questionei. Porque muitas das vezes nós somos levados a somente olhar para a ótica humana e o resultado humano e não percebemos ou não nos atentamos à realidade do que Deus está e deseja fazer. É realmente muito triste. Muitos se perdem, muitos não continuam. E neste período em que talvez nós estamos vivendo, é muito parecido com o que João escreve em sua epístola. A comunidade da Ásia, a qual é destinada essa epístola, João está, de alguma forma, neste texto, trazendo a nós um certo tipo de segurança, dizendo o seguinte: muitos talvez se perderam, mas estes que se perderam, estes que não desejaram, fiquem tranquilos, porque de fato eles nunca amaram a Jesus realmente. Estes que pararam no caminho, a culpa não é sua, mas por muitas das vezes assim nos culpamos. João fala, fiquem tranquilos, porque estes que são apóstatas, esses que abandonaram, eles realmente abandonaram porque não amam a Jesus. Queridos, como essa epístola, de alguma forma, cultiva um certo tipo de paz que todo o líder cristão precisa. Quando alguém sai da comunidade de fé, eu tenho certeza que um bom líder ou um bom pastor sofre. Quando alguém se perde no caminho, quando alguém abraça práticas de pecado, um bom cristão sofre. Mas o que não podemos é nos culpabilizar por esses feitos, porque não somos nós que convencemos ninguém. E não é a nossa história ou a nossa oratória que fará com que alguém ame a Jesus ou não. João, portanto, escreve tudo isso para que nós possamos entender que nós devemos permanecer nele, mesmo diante de tanta apostasia, de tanto pecado e de tanta corrupção. João, portanto, nessa epístola, no capítulo 2, inicia algo extraordinário, que ele inicia o versículo 18 dizendo o seguinte: filhinhos, chegou a hora final. Em toda a epístola joanina, nós observamos ele utilizar a palavra filhinhos. João, ele é visto realmente como um pastor que ama as suas ovelhas, que ama as ovelhas de Cristo que Deus colocou para o seu cuidado. Quando ele declara filhinhos, ele está falando para essa comunidade, essa região e para nós, que nós somos de uma família. Queridos, nós pertencemos a uma família. Nós, mesmo que talvez com muitas diferenças de traços, de jeito, de história, Cristo nos une a Ele em sua família. Nós somos família espiritual. E eu sei que isso parece algo muito complexo nesses dias, mas é a grande realidade do que João está falando. João utiliza um termo chamado, obviamente, neste contexto, de teknia ou teken, que significa filho, ou uma conexão genética. Só que no capítulo 2, verso 18, João utiliza um outro termo. No versículo de número 18, João irá utilizar a palavra paidia, que não significa somente uma conexão de sangue, mas significa uma subordinação. O que João, portanto, está dizendo é: vocês que são família de Cristo, mas vocês que entendem que vocês são subordinados a Ele, vocês que entendem que estão vivendo como discípulos dele, que ele é o mestre, vocês que estão subordinados à vontade e o desejo desse Jesus, vocês agora precisam ouvir algo. E João diz: vocês discípulos, a hora final chegou.
Queridos, nós sabemos que a última hora não significa algo literal, mas como falamos no começo dessa mensagem, é este período entre a ressurreição de Cristo, quando ele ascendeu aos céus, e agora a sua segunda volta. Nós estamos na hora final. E o que isso impacta você? É interessante observar que sabemos que estamos no fim, mas que por muitas das vezes essa afirmativa não nos impacta. Sabe o que nos impacta? Um relógio que foi criado em 1947. O nome desse relógio é Relógio do Juízo Final. Esse relógio foi construído após a Segunda Guerra Mundial. É um projeto público onde diz que o mundo ele será destruído ou pode ser destruído a qualquer momento pela própria humanidade. Este relógio do juízo final, ele afirma que, de alguma forma metafórica, de que nós podemos criar como humanos o fim da nossa raça, o fim da humanidade. Pasmem, no dia 27 de janeiro de 2026, este relógio ele chegou a aproximar-se de 80 segundos para meia-noite. Essa ação desse relógio, chamado relógio do Apocalipse, ele vem de um conselho da ciência e da segurança chamado SASB e do boletim dos cientistas atômicos. Este programa, então, ele é responsável pelo relógio e em 27 de janeiro deste ano, o relógio chegou a 80 segundos para meia-noite, ou seja, nós estamos a 80 segundos para o mundo se autodestruir. Segundo este Conselho de Ciência e Segurança, nós precisamos, como humanidade, criar diretrizes internacionais sobre o uso da inteligência artificial e firmar acordos multilaterais para lidar com ameaças biológicas globais e atômicas. Ou seja, preste atenção, o mundo está dizendo que pode se autodestruir a qualquer instante. Uma banda britânica de heavy metal vai escrever uma canção chamada 2 Minutes to Midnight, fundamentada nesse relógio, porque a ideia deles era combater a expansão do avanço atômico ou da utilização da bomba atômica para cultivo militar. Isso assusta. Isso assusta. Ao ouvirmos isso, 80 segundos, desde 1947, esse relógio nunca se aproximou tanto à meia-noite, ou seja, nunca se aproximou tanto para o fim da humanidade. E isso, de alguma forma, impacta as redes sociais, isso, de alguma forma, impacta a realidade do pensamento sobre arsenal militar. Mas quando observamos João falar que estamos a 1 hora do fim, isso de nada modifica os nossos feitos. Fazem mais de 10 anos que nós temos a guerra da Ucrânia. Ela começou em fevereiro de 2014. O mundo está em colapso. Se você vai comprar algo no mercado, você não consegue trazer uma sacola por menos de R$200. Você olha para o mundo e você vê só desilusão, possibilidades de guerra, promessas de guerra. E como nós vivemos? Como se nada estivesse acontecendo. Ou estamos como esses, agora multimilionários, construindo bunker, guardando e estocando comida em casa, para você poder sobreviver ao apocalipse zumbi por 1 semana ou 2. Mas quando o apóstolo João diz que o fim se aproxima, nada disso impacta as nossas vidas. João, ele dá continuidade no versículo de número 18, dizendo o seguinte: filhinhos, discípulos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Em nenhuma outra porção das Escrituras nós encontramos o termo anticristo, senão na Epístola de João. Preste atenção nisso. Em nenhum outro lugar das Escrituras nós encontramos anticristo, senão na Epístola de João. João está afirmando o seguinte: o anticristo ou os anticristos já apareceram, e estes são aqueles que apontam para que chegou a hora final.
Queridos, o que aponta a volta de Jesus não é a igreja brilhante, maravilhosa e resplandecente. Mas o que aponta para o fim, os percussores do fim, são os anticristos. Os percussores do fim é realmente o mundo sendo totalmente oposto, negando, cancelando ou modificando o que é o Evangelho. Nós sabemos que a igreja do fim será uma igreja resplandecente, incrível. Apocalipse, do mesmo autor, fala sobre isso. Mas os percussores do fim é que no fim nós teremos muitos mentindo a respeito do Cristo. Agora, o interessante no que eu estou falando para vocês é que este termo só encontrado aqui é diferente do termo usado por Jesus. Jesus, quando fala sobre o fim de todas as coisas, como Mateus 24 ou Marcos 13, Jesus vai falar que existirão falsos cristos. E o termo utilizado pelo autor do Evangelho de Marcos ou de Mateus é pseudocristoi. Pseudocristoi é um falso Cristo, pseudocristo. Alguém que vai pegar os ensinos do Cristo e vai dizer, eu vou pegar esses ensinos e eu vou modificar. Eu vou modificar quem é esse Jesus. Esse Jesus, ele parece ser muito duro. Eu vou modificar e tornar ele como talvez um Jesus mais querido. Eu vou pegar o Evangelho e recortar do Evangelho tudo aquilo que de alguma forma afronta o nosso coração e vou criar talvez um novo Evangelho. Eu vou me tornar um pseudo-cristão. Você já viu isso em algum lugar? Eu já. Só que João não utiliza do termo de Jesus. João diz que haverão anticristos e na terminologia, na epistemologia da palavra, João está dizendo que haverão pessoas que estarão se dizendo no lugar de Jesus. Então não é somente, prestem atenção, não é somente uma deturpação do evangelho que haverá no fim, mas no fim, segundo o que João aponta, é que haverão pessoas que dirão o seguinte, ei, esse Jesus nunca existiu, esse Jesus não deve ser ouvido, você deve ouvir a minha espiritualidade. Porque eu salvarei o mundo. Porque eu tenho a revelação, porque eu tenho o conhecimento necessário para que o mundo encontre paz. O anticristo não é somente um falso Cristo, mas é alguém que diz, eu trarei paz, eu trarei harmonia, eu tenho o caminho. E esse Jesus que você ouviu, ele não é somente um mentiroso, mas ele nem existiu. Eu quero que você olhe para mim e encontre em mim a salvação necessária. João, portanto, está indo em um caminho muito mais profundo. Porque ele está dizendo que haverão não só o anticristo, e sabemos no contexto escatológico sobre essa figura, mas que nos dias do fim, ou na hora final, haverão pessoas que negarão Jesus, não somente o negando, mas não dando nenhum certo tipo de crédito a ele, dizendo, esse aí de nada me influencia, esse aí eu nego, esse aí eu jogo fora. João vai dizer que esses anticristos, eles estão aonde? Na igreja. Talvez estejam nessa noite aqui no nosso meio. E agora você ficou preocupado. Você está olhando para o lado, quem sabe, falando, mas será que ele é um anticristo? Eu conheço o Henricristo, mas o anticristo? A realidade é que o anticristo, ele não é somente alguém que vai blasfemar contra Jesus, mas é alguém que vai viver como se Jesus pouco importasse. A pergunta que lhe faço é como você tem vivido. A sua prática de vida, ela aponta para a existência do Cristo ou para a construção de talvez um Cristo que é você? A pergunta é, como você tem vivido? Levantamos as mãos em um culto público, entregamos ofertas de vez em quando, mas vivemos como se aquele que é o caminho pouco importasse em minha existência. Talvez quando você olha no espelho pela manhã, você não vê um discípulo do Cristo, mas você vê um discípulo do anticristo.
João vai dizer que estes que estão em nosso meio, eles sairão. Segundo ele, versículo 19, eles saíram do nosso meio. Mas, na verdade, nunca foram do nosso meio. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Aqui, João está trabalhando dois conceitos teológicos extremamente importantes. Eu quero que você preste atenção. Primeiro, perseverança dos santos. João está dizendo que, preste atenção, aqueles que amam a Cristo, aqueles que de fato participam como discípulos ativos do seu reino, estes terão uma perseverança até o fim. E aqui, queridos, você não pode deturpar esse conceito e dizer o seguinte, ok, então eu sou uma pessoa organizada. E por eu ser alguém organizado, então logo eu consigo viver dizendo que eu amo a Jesus. Não é sobre uma organização, não é sobre você ser resiliente. Mas aqueles que amam ao Senhor, acima de todas as coisas, perseveram. E a pergunta que eu lhe faço nesse contexto é, você tem perseverado nos dias escuros de sua vida? Ou quando algum certo tipo de dificuldade atinge você, na sua família, na sua saúde, nos seus negócios, a primeira coisa que você faz é negar este Cristo. É viver como se ele de nada se importasse, ou de alguma forma negar que ele te ouve, negar que ele se preocupa, negar que ele te ama. A nossa perseverança não é somente nos dias de bonança, mas a nossa perseverança são em toda uma história de vida, no qual no final, tendo nós vivido a melhor vida que poderíamos viver, ou talvez não, nós dizemos, mesmo que nada aconteceu como um dia eu desejei, eu continuo amando porque ele me amou primeiro. João está dizendo que aqueles que não perseveram nunca o amaram. E não somente isso, um outro contexto teológico, uma doutrina teológica, ele vai dizer a respeito da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é o que nós vemos hoje. Você passa no corredor da igreja e você vê pessoas. Você passa de carro, você vê igrejas com pessoas dentro. A igreja visível, ela é possível de ser vista aos olhos. Mas João vai dizer que existe uma igreja invisível. A teologia vai afirmar uma igreja invisível. E a igreja invisível é composta somente daqueles que perseveram. É somente daqueles que não abandonam. É somente daqueles que pecam e pedem perdão e continuam. É daqueles que passam por dificuldades, mas que perseveram porque sabem que são amados. A igreja invisível é a igreja que Cristo irá buscar, ou de alguma forma se encontrará com ela. É esta igreja, a igreja invisível, aqueles que perseveram. É estes que não são o anticristo. Porque não existe meio termo nessa jornada com Cristo. Ou estamos do lado dele, ou somos seus inimigos. E isso realmente é algo que dói em nós. Afinal, nós vamos observar muitos, de alguma forma, apostando em certos tipos de falas mentirosas. Muitos outros, de alguma forma, se apossando de um Cristo que não existe. E no contexto joanino nós temos, no século I, o surgimento do heresiarca, ou seja, o pai da heresia, ou o primeiro a desenvolver uma heresia, que é Cirinto. Ele vai desenvolver a heresia de que Jesus, ele não era Deus. Presta atenção nisso. A primeira heresia era que Jesus não era Deus. Ele recebeu o Espírito Divino no batismo e antes de morrer esse Espírito foi removido. Ou seja, o Jesus de Nazaré era somente um homem que recebeu a incumbência do poder divino, que viveu em seus 3 anos e meio com grandes feitos e maravilhas, mas que ao final de sua vida morreu como homem. Queridos, este contexto no qual João está, de alguma forma, desenvolvendo e combatendo, é a ideia de um Jesus que não encarnou. Porque, queridos, um Cristo que encarna aponta para uma realidade de vida totalmente diferente da nossa. Porque ele não veio simplesmente com poder e glória, mas ele veio esvaziado. Ele veio humilde. Ele veio bebê. Ele veio indefeso. Por amor a nós. A encarnação em toda a Escritura é aquilo que é ilógico e totalmente contrário à natureza e talvez a maior expressão de amor que temos. Este Deus se tornou comum de nós por amor a nós. Ele não simplesmente aparentou ser,
Ele não simplesmente fez feitos incríveis como um homem poderia ser, mas ele é o Filho de Deus encarnado em carne humana, com ossos, com dor, com suor, com tristeza, com fome. Por isso nós não temos um outro modelo a seguir, senão o crucificado. João, portanto, está dizendo que aqueles que negam o Cristo encarnado, aqueles que negam o Cristo como um de nós, aqueles que não vivem como Cristo aponta em suas falas, em sua vida, em seu ministério terreno, estes estão negando. E quando nós o negamos, nós os tornamos inimigos. João está preocupado. Afinal, a igreja da Ásia está com medo dos seus membros se perderem em vãs doutrinas. A igreja da Ásia está triste porque muitos não têm permanecido. E João diz, fiquem tranquilos, olhe para Jesus. Não busquem novas novidades, mas se apeguem à única realidade que é necessária. Queridos, nesses últimos anos, eu diria, nós tivemos muito crescimento do conhecimento a respeito das Escrituras. Talvez você já fez milhares de cursos online. Talvez você até se ache talvez especialista em algo, ou você seja especialista em algo. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? Quando todo este conteúdo e com todas essas informações, nós colocamos Cristo em um lugar menor. Sabemos agora como é uma igreja saudável. Sabemos agora a respeito do fim. Sabemos agora como era a igreja primitiva. Sabemos agora qual era as perspectivas a respeito da teologia paulina. Sabemos muitas coisas, mas colocamos a revelação de quem Deus é em Cristo Jesus em segundo lugar. Queridos, nós podemos ter várias diferenças teológicas com várias igrejas, com vários irmãos. Mas se nós continuamos a abraçar, e segundo o que João fala, se nós continuamos a acreditar no mesmo Cristo, nós temos muita unidade. Nós temos muito o que partilhar, nós temos muito o que amar, nós temos muito o que caminhar. Agora, se Cristo, se a sua encarnação e se de fato o que Ele é para nós um produto de segunda prateleira, uma perspectiva pouco importante, isso significa que, de fato, nós não amamos o Senhor. João, ele vai dar sequência no capítulo 2, no versículo 20, e ele fala a seguinte expressão: mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu uma unção e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai, o Filho, é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E quem reconhece o Filho tem também o Pai. O que João está dizendo aqui, queridos, é algo extremamente profundo e talvez desafiador. Ele está dizendo que se nós negamos o Cristo, se nós negamos a jornada proposta pelo Cristo, nós de alguma forma não temos partilha com Ele. E é por isso que no versículo de número 20, João diz o seguinte: mas vocês receberam do santo a unção. Quando um rei era ungido no antigo Israel, era derramado sobre ele um óleo. Em Isaías, capítulo de número 61, fala que haveria um dia em que o ungido do Senhor viria, uma prefiguração do Cristo, do servo sofredor. Só que Jesus, ele não é ungido com óleo. Jesus é ungido no batismo de João, ele é ungido pelo Espírito Santo, enquanto ele é levado às águas. O que João está dizendo no versículo de número 20 é que nós não temos somente conhecimento, mas nós temos o que é necessário para entender este conhecimento. E para que nós possamos entender este conhecimento, é necessário ter o Espírito Santo.
O Espírito Santo, nessa lógica e nessa teologia joanina, é realmente a chave de interpretação, ou a chave que nos move para conseguirmos compreender e viver como igreja. Uma igreja sem o Espírito, um cristão sem o Espírito, nunca conseguirá compreender uma vida de seguir o crucificado. O Espírito Santo é aquele que nos convence, o Espírito Santo é aquele que nos faz entender a verdade. João vai dizer no versículo 22 que o mentiroso é aquele que acha que compreender Jesus é ter uma nova percepção ou uma nova verdade. Compreender a espiritualidade é ter talvez uma nova teologia, se não primeiramente ter o Espírito. Queridos, quantas vezes nós temos negado o Espírito? Quantas vezes a nossa fé tornou-se um mero exercício intelectual, sem nenhum certo tipo de experiência e nenhum certo tipo de modificação pelo Espírito. Irmãos, qual foi a última vez que você ajoelhou no seu quarto e chorou sentindo a presença de Deus? Queridos, qual foi a última vez que você foi levado, assim como o pastor Kleber foi nessa tarde, em meio aos afazeres da vida, ser tomado por uma dor de pensar na igreja perseguida? Isso não vem do pastor Kleber, isso vem do Espírito. Qual foi a última vez que você chorou ao ver alguém marginalizado, alguém esquecido? Qual foi a última vez que você chorou com aquele que hoje não tem o que comer? E, queridos, nós só vamos conseguir convencer o espírito deste tempo, totalmente ególatra, totalmente individualista, se nós tivermos o Espírito Santo. E este Espírito, ou como João fala, esse carisma, ele torna então a gnose, ele torna então um conteúdo, ele torna então um conhecimento algo como verdade em nossa existência. João, ele está sendo muito duro, porque a sua função nessa perícope, neste trecho das Escrituras é advertir contra o anticristo. E nós temos muito uma ideia de alguém, de um líder, o Papa, o Elon Musk e tantos outros nomes para o anticristo, e não estamos percebendo que talvez em nosso contexto somos nós ele. Somos nós que abandonamos, somos nós que esquecemos, somos nós que o negamos. Negar o Filho é negar o Pai. E nós negamos a Jesus quando nós não vivemos como aquele que foi o servo, o sofredor, aquele que é humilde, aquele que é manso, aquele que ama sem medida. Jesus, ele não é somente alguém que devemos olhar com uma ótica de inalcançável, mas olhar para alguém que nós devemos tentar nos tornar parecidos. Mas parece que nós não queremos mais isso. Parece que nós não queremos mais ser parecidos com Jesus. Parece que nós queremos ser parecidos com o Cristo que criamos, com a perspectiva teológica que desejamos. João continua. No versículo número 24 ele diz: portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nesta comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Verso 26. Escrevo essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção e ela permanece em vocês. De modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois a unção lhes ensina. É verdade e não mentira, e é tudo o que precisamos saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam neles. Queridos, eu queria ver uma igreja no Brasil, no mundo, que estivesse menos preocupada com o auê, menos preocupada com o carnaval é pecado ou não. Eu vi hoje pastores tendo que declarar que carnaval
é pecado? Pessoas hoje da igreja, tendo talvez tantos contextos e tantas perguntas, mas ninguém se pergunta mais sobre se estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. João, nesse verso que lemos do 24 ao 27, nós vamos observar que João diz: permaneçam na unção. A unção é somente aquilo que vocês necessitam. João não está dizendo que você não precisa estudar. Presta atenção nisso. Que você só tem o Espírito e agora você vai compreender todas as coisas, não é isso. Mas o que João está dizendo é que se você tem o Espírito, e se você tem a vontade e o desejo de se tornar parecido com este Cristo, então você irá se tornar. Se você tem esse Espírito que de alguma forma modifica você, convence você dos seus pecados, quer modificar a sua forma de olhar para o outro, de se conectar com o outro, este Espírito é suficiente. Irmãos, a única forma de nos consertarmos é entendermos que aquele único que pode consertar a nossa existência não é o hábito, não é a rotina, não é a formação intelectual, não é a formação teológica, senão a primeira ação do Espírito em nós. E eu falo isso em meio a uma comunidade onde um dos pilares dela, nós declaramos isso de forma muito clara, é o conhecimento, mas o conhecimento sem o Espírito é um conhecimento vazio de verdade. Por isso João está dizendo: eu escrevo essas coisas para que vocês não se percam, porque se vocês não mantiverem acesa a paixão, o zelo pelo Espírito, vocês não perseverarão na jornada. Vocês cairão, vocês desistirão, vocês abandonarão. João diz, portanto, que nós temos duas coisas. Primeiro, a segurança de um cristão vem sobre a palavra. A palavra é aquilo que de alguma forma nos traz segurança. João diz, aquilo que foi lhes ensinado, aquilo que vocês ouviram. João está dizendo que é necessário a tradição. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, irmãos. Queridos, a história da igreja não começa com Lutero. A história da igreja não começa com os avivalistas. A história da igreja não começa há 100 anos atrás. Eu comecei neste ano lendo teóricos que são totalmente contrários à tradição. Totalmente contrários a qualquer outro certo tipo de pensamento sobre a história da igreja. Não, toda a tradição precisa ser modificada. Queridos, a igreja hoje não tem mais cruz. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos, de alguma forma, avançando tanto em sermos contemporâneos, em comunicarmos com esse tempo, que nós estamos esquecendo quem somos, a nossa identidade. E Jesus, é claro, a igreja é fundamentada na pedra angular que é Cristo e naquilo que os profetas e os apóstolos estabeleceram. Ou seja, a igreja é feita de tradição. Se nós negarmos toda a tradição e de alguma forma desejarmos construir tudo novo, nós iremos viver igreja, mas não a igreja das Escrituras. E o triste é que nesses dias nós vamos observar igrejas crescendo. Eu tenho estudado especificamente o movimento americano. E eu não vou falar quem aqui, qual é o autor, qual é o pastor. Mas que ele vai afirmar o seguinte: nós temos que ser contemporâneos ao extremo. Ao ponto de causar estranheza uma igreja ter uma cruz. Causar estranheza alguém ter em seu colar uma cruz. Queridos, a ordenação pastoral do Kleber, seja verdadeiro com você mesmo. Eu estava de camisa clerical. Kleber também assim o estava. Qual foi o sentimento que você teve ao ver um pastor protestante usar uma camisa com uma glória clerical? Alguns amaram. Alguns falaram: pastor, está muito lindo. Obrigado. Causou estranheza, primeiro, talvez pela falta de conteúdo. Você não entender que a glória clerical inicia-se, o pastor Aldair explicou muito bem na ordenação, no movimento protestante. Perfeito. Pastor, mas nós temos que ser mais contextualizados. Compreendo também essa necessidade. Alguns irmãos perguntaram: vieram católicos? Olha que interessante isso. Sou casado, irmão, não tem como ser padre. Casei, tenho filhos. Acabou. Eu e Kleber não cabemos mais dentro desse movimento. Mas o interessante é que a nossa ojeriza tradição pode estar influenciando a forma como vemos as coisas.
E por isso que uma igreja que tem uma cruz, uma igreja que é litúrgica, às vezes causa certos tipos de desconforto. Desconforto não por conta de uma preocupação com em ser contemporâneo, mas desconforto porque nós queremos, de alguma forma, arrancar e destituir qualquer tipo de tradição. Mas a igreja é um povo composto de tradição. A nossa história começa com 12 homens. A nossa história começa com 120 que estão em uma casa. A nossa história não começa há 500 anos atrás. Por isso, queridos, nós precisamos sim ser contemporâneos. E talvez eu e o Kleber e os próximos pastores não iremos agora clerical, talvez não. Mas o ponto é, nós nunca podemos ser tão contemporâneos ao ponto de negarmos a nossa história, a nossa tradição e quem somos. João, portanto, diz, vocês têm um conhecimento, e este conhecimento, as Escrituras, é a primeira segurança que vocês têm. Porque é isto aqui que molda a vida e a estrutura da igreja. Segundo, a segunda segurança que nós temos, ela é subjetiva, porque a unção é o permanecer no Espírito, é não permitir que a chama, a paixão pelo Espírito se vá. A maior proteção que temos, portanto, não é um bom pregador em um domingo à noite. A maior proteção que temos não é um bom orador, ou um bom comunicador, ou aqueles que de alguma forma comunicam bem as Escrituras, mas o que nos dá a segurança na história da igreja é o Espírito. Se eu e você não queremos nos tornar apóstatas, se eu e você não queremos errar como igreja, nós precisamos fundamentar nas Escrituras, mas amar a relação com o Espírito. Logo, se alguém trouxer uma nova revelação que contradiz o Evangelho, nós rejeitamos. Logo, nós permanecemos no antigo Evangelho, porque em nosso tempo já existem outros Evangelhos. Entendemos, portanto, que não somos autônomos. E isso é maravilhoso. Nós precisamos da história dos nossos irmãos. Nós precisamos beber daquilo que muitos já sofreram para que nós estivéssemos aqui. João, portanto, diz, permaneçam. Permaneçam. Dando sequência, versículo de número 28, João agora começa a modificar o seu teor da mensagem. Ele não mais adverte sobre a doutrina, ele não agora somente dá uma aula teológica, mas João começa a falar como devemos viver. No versículo de número 28 a 29 diz, agora filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. A prova que temos a filiação em Jesus, por meio de Jesus, a prova que somos filhos de Deus, ela não é visível. Quando você olha para o seu irmão do lado, quando você olha para o irmão da comunidade, você olha nos olhos da pessoa e você vai dizer o seguinte, ele pode até ter uma cara boa, ele pode ser uma pessoa querida, mas você não consegue dizer se ele realmente é filho de Deus. Você anda na rua, você vê pessoas piedosas, talvez dando comida a um marginalizado, mas mesmo assim, você não consegue dizer se aquele realmente é filho de Deus. A única forma de tornar a filiação algo visível em nosso tempo é vivermos uma vida inteira como filhos. Uma vida inteira. Isso significa em todos os momentos. A forma como, segundo João, o mundo verá, e segundo Paulo, e segundo, enfim, é a forma como vivemos. Essa é a única forma de tornar visível a filiação, ou seja, somos filhos. Portanto, queridos, eu me preocupo quando nós estamos tão preocupados com o que falamos e pouco preocupados com o que estamos construindo. João, dando sequência, e eu quero ler com vocês o verso 1 do capítulo 3, ele diz o seguinte, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filho e que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Verso 2, amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou
o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Irmãos, preste atenção nisso. Este grande amor a expressão do capítulo 3, verso 1, deveria ser para nós como se fosse uma bomba atômica. Este grande amor, esse amor que não se compara a nenhum outro afeto em nossa existência. Este grande amor nos chama de filhos. E somos filhos porque de fato permanecemos puros. Puros. Irmãos, isso aqui é realmente extraordinário, porque João está dizendo o seguinte para nós, e presta atenção nisso. Manter puro não é uma cerimônia. Não é cerimonialmente falando. Não é o contexto judaico no qual você poderia se purificar com banhos nas águas. O que João está dizendo é que para você se permanecer puro, você precisa ter uma moralidade correta. E isso é muito mais complexo. Porque a realidade é que nós precisamos ter, então, uma jornada de justiça e piedade. Nós precisamos ter certos tipos de afetos que a nossa natureza caída não tem. Nós temos que ter certos tipos de posicionamentos que a nossa natureza caída não tem. E é por isso que, de alguma forma, isso leva-me a ter certas crises existenciais, porque eu percebo quantas vezes nós estamos somente tendo um conteúdo, tendo uma fala, mas a prática está totalmente distante do Evangelho. E, infelizmente, no final de 2025, eu tive uma conversa familiar sobre o quê? Política. 2 coisas que você não deve fazer em sua família. Fala sobre política e fala sobre igreja, religião. Causa sempre divisões. Me vi em meio a um turbilhão de discursos. Sabe o que eu percebi? Eu quero que você entenda isso. Primeiro, eu quero que você grave isso e leve isso na sua história. Primeiro, o evangélico é burro. Nós achamos que ser evangélico nesses dias é ser algo bom, mas o mundo não nos vê assim. O mundo continua a enxergar o evangélico como uma massa de manobra. O mundo continua a enxergar o evangélico como aquele que não deseja intelectualidade. O mundo ainda olha para o evangélico como aquele que não deve ter habilidade ou que não deve ser ouvido, afinal é simplesmente uma massa de manobra. Não sei você, mas quando eu me deparo com certo tipo de discursos, eu percebo quantos nós estamos enxergando de uma forma que o mundo não nos enxerga. Nós continuamos a ser a contracultura, nós continuamos a ser aqueles que são perseguidos. Não é porque o número de cristãos em 2030 passa, os evangélicos passam o católico no Brasil, que isso significa algo, queridos. Não é porque temos políticos que são evangélicos, isso talvez não signifique algo tão importante quanto nós achamos. Agora, o segundo ponto que eu quero que você entenda. Isso dói. É que aqueles que mais falam, preste atenção nisso, tanto evangélicos quanto não evangélicos, aqueles muitas vezes, não podemos generalizar, mas aqueles que muitas vezes mais falam sobre igualdade, o cuidado com o pobre marginalizado, são os últimos a ajudar. Parece que nós queremos aguardar que o governo faça o que deve fazer e nós devemos, como igreja, combater isso. Nós devemos lá no governo ou naqueles que nós iremos votar nesse ano e falar o seguinte: eu votei em você, então eu quero cobrar o que você prometeu. É a nossa função. Mas eu quero que você entenda que políticas públicas não terão uma ação rápida e urgente para a criança que hoje vai dormir sem um pão na sua barriga. Eu quero que você entenda que é necessário uma ação da igreja para com os esquecidos. Tem crianças hoje nessa cidade tendo que dormir tomando vários copos de água porque não têm o que comer em sua janta. Tem mulheres sendo espancadas no contexto brasileiro, nesse exato momento. Tem avós enterrando os seus filhos em meio a talvez tiroteio na favela. E o interessante é que nós falamos tanto disso.
A nossa fala, a nossa percepção, ela é repleta de piedade, mas quando olhamos para o nosso bolso continua a rechear os cofres da nossa existência. Irmãos, continuamos a de alguma forma negar o que é a realidade da vida. Eu convido você a ir indo pelas ruas, eu convido você a ir no Fátima, eu convido você a ir nos Ribeirinhos, eu convido você a ir para o Uruguai, eu convido você a fazer missão e perceber qual é a realidade da vida. E a realidade da vida é que existem pessoas hoje morrendo. Existem pessoas hoje sendo espancadas, existem crianças hoje sendo abusadas. Existe tanta atrocidade acontecendo e nós estamos preocupados com o auê, nós estamos preocupados com o carnaval e nós não estamos preocupados com a mesa daquele que hoje não tem o que se alimentar. E eu não consigo compreender como nós dormimos em um sonho maravilhoso e acordamos bem para a nossa rotina de devocional. Eu não consigo entender. João está dizendo que nós precisamos ter pureza, e a pureza significa nos mantermos puros com uma moralidade que é diferente deste tempo, ou seja, a forma como nós vivemos está impactando vidas. Se nós estamos retendo algo financeiramente, no tempo, enfim, nas suas habilidades, nós estamos retendo possibilidade de salvar vidas e pessoas. E dói ouvir isso. E dói ouvir isso. Pastor, você está muito esquerda hoje. Eu só estou dizendo que talvez nós não estamos nos enxergando como deveríamos enxergar. Palavra do Senhor, segunda epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, diz assim: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo o pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece, não entende que ele é. E eu acho que isso é muito claro para nós. Se você continua num pecado, você não está nele. Mas João continua. Verso 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio, e o Filho de Deus veio para quê? Para destruir as obras do diabo. Verso 9, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele, logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, não pertence a Deus. Irmãos, nós nos amamos. É isso que eu te pergunto nessa noite. Nós praticamos a justiça? Será que todo o recurso e tudo aquilo que o Senhor nos deu, quando eu falo recurso, não é só financeiro, é intelectual, é influência, é dom, todos os recursos estão sendo usados para a justiça? João vai dizer que aqueles que não praticam a justiça e não amam os seus irmãos são filhos do diabo. E eu não sei você, mas eu não estou disposto a me tornar filho do diabo. Eu não quero. Eu quero continuar sendo filho deste Cristo que me amou, mesmo sendo imerecedor. Eu quero caminhar com este Cristo que mesmo sendo detentor de toda a riqueza, nasceu em uma manjedoura. Eu quero ser filho deste Deus através de Cristo que sentou com pobres e com esquecidos. Eu quero seguir este Cristo que ouviu as crianças, ouviu o leproso, que caminhou com mulheres.
que sentou à mesa com publicanos, que se preocupou com pecadores. É este Cristo que nós estamos seguindo. E isso não se faz somente com o intelecto, senão o Espírito nos levando a ter uma vida de piedade. E quando eu falo piedade, não é sobre você, agora eu vou dar o dízimo na igreja, não é sobre isso, irmãos. Teoricamente, o dízimo é o mínimo, a oferta é o mínimo. Eu estou dizendo que nós, de alguma forma, trabalhamos nossa jornada como se 10% fosse muito. Quando nós trabalhamos nossa jornada não chorando com aqueles que hoje estão chorando e não se importando com aqueles que Cristo se importaria. E eu me coloco neste lugar com vocês. Porque não existe um outro evangelho senão esse, queridos. Não existe uma outra realidade senão essa. Por isso eu termino. E como estamos em 1 João, há um teste que podemos aplicar. Tanto o pastor Antônio Neto no segundo encontro o fez e eu hoje o faço um pouquinho diferente. Afinal, partilhamos do mesmo texto, basicamente. O primeiro teste é o doutrinário. Nós temos que entender que o verdadeiro crente é aquele que confessa Jesus como Cristo, Filho de Deus, que veio como carne. Se nós não confessamos isso, nós não somos cristãos. O segundo é o teste moral. A prova de que alguém conhece Deus é a obediência aos mandamentos. Se continuamos no pecado, nós não somos filhos de Deus. Mas o terceiro teste é o teste social, o amor fraternal, que diz que o verdadeiro amor não é apenas sentimento ou palavras, mas é prático e sacrificial, manifestado em ações concretas que ajudam ao irmão necessitado. Concluindo, e eu vou ler para vocês. Meus amados, a última hora é o tempo do engano, mas também o tempo da certeza. Não fomos deixados órfãos, temos a palavra desde o princípio e a unção do santo que nos guia. Não venhamos a nos deixar enganar. Precisamos olhar para o Cristo e somente para o Cristo, aquele que é justo e que tira os pecados. Olhar para a cruz. Olhar para a própria vida. Se a fé é verdadeira no Filho e luta contra o pecado, então nós temos confiança de que somos filhos de Deus. E quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele e o Senhor nos guardará naquele dia, no qual nós não estaremos afastados por vergonha, mas correremos para o braço de Cristo. Eu encerro lendo uma citação direta de Henry Nouwen, onde ele diz o seguinte: a vida cristã começa quando nos permitimos ser tocados por Jesus em nossa humanidade. E então deixamos que Ele viva em nós. A verdadeira vida cristã, a vida que reflete a encarnação, não é uma abstração espiritual distante, mas uma vivência plena, onde cada momento e cada atitude refletem a presença de Deus entre nós, transformando e santificando nossa realidade e a realidade do outro. Convite, portanto, dessa noite, através de uma porção tão dolorosa das Escrituras, é entender que este amor e tão grande amor que João fala, deve nos fazer mover em piedade, em relacionamento, em oração, em desejo pelo outro. Queridos, que nós possamos destituir todos os ídolos do nosso coração, que nós possamos, através da obra do Espírito, vencer todos os pecados. Que nós possamos, com a obra do Espírito, vencer todo tipo de divisão. Que possamos não nos ver como melhor do que o outro, mais sábios do que o outro, mais inteligentes do que o outro e nem mais rico do que o outro. Mas que possamos, como discípulos deste Cristo, partilhar todos os recursos que temos, para que, de forma talvez minúscula, nós possamos trazer um certo tipo de igualdade ou cuidado para com aqueles que Cristo sempre falou e sempre cuidou. Os pobres sempre estão em nosso meio, Cristo afirma, mas a igreja também o está. Logo é necessário uma modificação em nossos corações. Amém? Eu convido você a ficar de pé comigo nessa noite, antes de caminharmos para o fim do culto. Um convite para a oração nesse momento.
um convite para a reflexão de tudo aquilo que foi falado. Eu convido você a fechar os seus olhos, se assim você o pode. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti. Senhor, nós nos rendemos a Ti nesse momento. Senhor, acalma o nosso coração agora. Acalma a nossa mente agora. Nós clamamos a Ti, acalma, Espírito. Senhor, nós oramos para que o Senhor acalme a mente de alguns aqui que há tempos não conseguem mais confiar no Senhor. Pai, eu oro por fé nessa noite. Senhor, muitos aqui estão desesperados, Senhor. Estão preocupados com o relógio. Estão preocupados, Senhor, com o dia de amanhã. Senhor, faça brotar agora fé nesse coração que hoje se encontra desesperado. Oramos pela paz que excede todo entendimento nessa noite. Traz paz a esse coração, a esse casamento. Traz paz às finanças. Traz paz nos negócios. Traz paz que só o Senhor pode nos dar nessa noite. Traz paz para aqueles que hoje estão sofrendo por a perda de alguém. Traz paz por aqueles que hoje pensaram em tirar a sua própria vida. Traz paz, Senhor, àqueles que se tornaram escravos do espírito desse tempo. Senhor, nós oramos para que não venhamos mais a sermos escravos de nós mesmos. Escravos dos sentimentos desse tempo. Escravos daquilo que este tempo tanto impõe a nós, Senhor. Nós oramos para que o Senhor retire a venda dos olhos de alguns nessa noite. Pai, nos leva a contemplar a sua beleza nessa noite. E que a sua beleza, assim como foi proferido hoje na Santa Ceia, que possamos, Senhor, chorar com aqueles que hoje estão chorando. Pai, somos um povo tão marcado por escândalos. Somos um povo tão marcado por erros, Senhor. Mas continuamos sendo o seu povo. Por isso, como aprendemos para a sua palavra nessa noite, nos perdoa, Senhor.
Nos perdoa, Senhor, pela nossa fala tão repleta e recheada de piedade, mas uma vida totalmente aquém a quem Tu és. Pai, nós oramos para que o Seu Espírito nos convença nessa noite que devemos ser mais mansos e humildes, que devemos nos preocupar com aqueles que ninguém se importa, que devemos propor a mesa para aqueles que hoje não podem sentar à mesa de ninguém. Senhor, nós oramos para que o Senhor não nos permita termos uma mente totalmente cauterizada por esse tempo. Nós não queremos nos perder do Senhor na jornada. Para alguns nessa noite o Senhor está tão longe, aparentemente. Pai, nós não conseguimos chegar até você, nós oramos para que o Senhor se achegue até nós mais uma vez. Pai, nos convencendo de nossos maus caminhos, nos convencendo, Senhor, de uma mente totalmente secularizada, tão repleta do Espírito desses dias. Traz, Senhor, nesses dias mais amor. Traz nesses dias mais dependência, Pai. Nós somos Seus filhinhos. Te chamamos de Pai, mas também de Senhor. Nos submetemos, portanto, Senhor, à Sua vontade. E clamamos, seja tudo em nós nessa noite. Seja tudo em nós nessa noite. Amém. Glória a Jesus. Vive em nós, Espírito. Vive em nós, Espírito. Pai, eu oro para que a mensagem hoje proferida não seja recebida de forma errada. Guarda, Senhor, hoje a fala de qualquer ideologia ou cunho político. Guarda, Senhor, nossa fala de qualquer utopia e vã desejos humanos. E que a mensagem hoje proferida possa ser recebida de forma integral e verdadeira em nossos corações. Pai, que tenhamos uma semana de piedade, que tenhamos uma semana de entrega, que tenhamos uma semana de choro. Choro pelas crianças abusadas, choro pelas mães esquecidas, choro pelo pai de família que não tem como prover. Choro, Senhor, pelo missionário esquecido no campo. Choro pelo pastor que não consegue trazer sustento à sua casa. Choro pelo evangelista que está hoje correndo da perseguição. Senhor, obrigado porque o Senhor levanta estes, mas não nos permita, Senhor, esquecê-los. Nossa oração dessa noite é que o Senhor nos encontre, que o Senhor nos encontre, Senhor. Pai, toma controle de todas as coisas de nossos corações. Senhor. Assim oramos para que a nossa fé não seja vazia, para que a unção que recebemos não seja esquecida e para que o seu sacrifício não seja de alguma forma negado. Que possamos seguir o Cristo crucificado, pisando os seus pés ensanguentados, trazendo vida através da morte, trazendo vida através do sacrifício. Nos faz, Senhor, transformadores de realidades através do seu Santo Espírito.
Essa é a nossa oração dessa noite, esse é o nosso cuidado, esse é o zelo que queremos ter, Senhor, como igreja. Em Teu nome agradecemos, em Teu nome bendizemos todos os feitos do Cristo em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, igreja? Glória a Jesus, que nós possamos, de alguma forma, sermos permeados por essa mensagem nesses dias. Que o Senhor alcance vocês nesses dias. E que o Senhor possa alcançar muitos outros através de vocês nesses dias. Amém? Glória a Jesus. Queria relembrar a todos vocês, então, que nós temos culto quarta-feira sobre arrependimento. Esteja aqui conosco, será um culto maravilhoso. Relembrar que nós temos tantas atividades na igreja, nós apoiamos tantos trabalhos e convido você a conhecer o trabalho como morador de rua que o Everton faz. Eu convido você a, de alguma forma, partilhar a jornada com Pelas Ruas. Nós precisamos de voluntários. Eu convido você a partilhar o que você tem. Talvez não é muito para você, mas talvez seja muito para alguém. Glória a Jesus. E sexta tem vigília também. Não esqueçam que sexta nós temos vigília, onde nós cultivamos a jornada com o Espírito. Vamos orar então para encerrar esse culto. Glória a Jesus. Que Deus, Ele toque vocês nesses dias, que você tenha essa porção como algo que vai, de alguma forma, marcar a sua mente. Vamos orar para encerrar o culto então. Senhor, nós colocamos diante de Ti do que foi falado. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti todos aqueles que serviram nesse culto. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm se dedicado para que a Sua obra aconteça. Pai, colocamos diante de Ti todos os projetos sociais que abraçamos, projetos que alcançamos. Senhor, nos dá esse senso de responsabilidade. Nos faça, Senhor, nos mover em prol daquele que o Senhor ama. Pai, em especial nessa noite colocamos o primo da Thaís diante de Ti, Senhor, o Fernando. Aquele que hoje, Pai, está hoje no hospital. Em algum momento, talvez, está até mesmo desenganado. Pai, nós como igreja oramos para que o Senhor possa tocar ele agora no quarto que ele está, na UTI onde ele está, Senhor, que o Senhor possa tocar, trazendo cura e restauração. Sabemos que o Senhor fará a sua vontade, mas clamamos, Senhor, por vida. Pai, declaramos vida para este homem, declaramos quem sabe, um recomeço para este homem, Senhor. Por isso, assim como o Senhor nos instrui através dos seus apóstolos, que nós oraríamos por enfermos, eles seriam curados. Senhor, nós oramos agora por ele enfermo e oramos, declaramos cura em Teu nome, Jesus. Pai, que o Senhor possa cuidar dele onde ele está agora, que o Senhor possa dar sustentação para a família da Thaís nesse período, que possamos como família espiritual orar por ele, que possamos sofrer com ele, Pai, com a família, e que possamos, naquilo que é possível, dar suporte a este caso. Assim, Pai, colocamos todos os que estão aqui e todos os que não puderam vir, os membros da comunidade e também os visitantes. Que o Senhor nos encontre em nosso ordinário. Assim oramos e em Teu nome agradecemos. Amém, Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos como fosse receber um grande e maravilhoso presente. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vão em paz, que Deus abençoe. Amém, Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nos vemos quarta-feira